O autismo é maior entre meninos? Sim. A literatura informa uma proporção de 4 meninos para uma menina. Porém, os estudos mais recentes já indicam uma proporção mais assertiva, de 3 para 1. E os especialistas falam ultimamente que acredita que a real proporção é de 2 para 1, com exceção daqueles autismo sindrômicos, por exemplo, onde há uma síndrome de Down, uma síndrome do X frágil, onde esses números seriam de 1 para 1. E muitas vezes as meninas, a gente espera que elas tenham um estereótipo igual ao do menino e não vai ter os mesmos sintomas. A diferença nos padrões de comportamentos, quer dizer, entre os sinais clássicos, diferem entre menino e menina. Quando eu digo menino e menina, mulher, homem, até mesmo, gente, por fatores genéticos, antropológicos, hormonais, fisiológicos. Sempre o gênero feminino é diferente mesmo do masculino, né? O seu comportamento, mesmo neurotípico, já é diferente. Então, muitas meninas recebem o diagnóstico de autismo de forma tardia, ou somente vem já na adolescência devido às suas comorbidades, muitas vezes sem nem saber que está dentro do espectro. E chega ao psiquiatra infantil devido a quadros de ansiedades, pânico, sintomas de depressivos, confundidos com transtorno bipolar, porque a menina com autismo, mais de 80% elas desenvolvem algum transtorno do humor ou muito transtorno de ansiedade. Então, quais são os sintomas que a gente vai encontrar no espectro feminino? Gente, essas meninas, mulheres, né, geralmente têm um comportamento tímido, tem muita dificuldade de se comunicar em certas situações sociais, de chegar e se expressar, oi, bom dia, tudo bem? Ou chegar na casa dos familiares, oi, tio, que saudade. Tem muita dificuldade de demonstrar afeto, de se expressar, de cumprimentar. A mãe, às vezes, precisa lembrar dessas regras sociais. Minha filha, quando chegar, abraça, beija, cumprimenta. Ao sair, se despeça. Senão, elas entram calada e também saem da mesma forma. Elas têm muito mais sensibilidade no período menstrual, devido à alteração sensorial do TEA, e também vão apresentar grandes oscilações de humor. Muitas vezes são confundidas com transtorno bipolar, por em um momento estarem bem, em outro já se desregularem por algum pensamento, por alguma circunstância, e às vezes a mãe ou alguém, mas o que você tem? E ela, nada, só quero ficar no meu canto. E na maioria das vezes é só isso mesmo, ela quer ficar ali no canto dela, no momento dela, porque nem ela própria está identificando o que está sentindo, se é ansiedade, se raiva, se depressão. Elas têm a sensação ou sentimento de não pertencimento a um grupo, a um local, de inadequação no grupo onde ela quer ser inserida, tem muita dificuldade de participar desse grupo, porque ela, no fundo, ela percebe que age e tem comportamento diferente um pouco das meninas do seu grupo. Elas são muito literais, elas têm dificuldade de compreender palavras de duplo sentido, de compreender as entrelinhas de uma conversa, de entender muitas vezes piadas, ou às vezes é a última a rir, de compreender sarcasmo, ironia. Elas são muito introspectivas e muitas vezes essa timidez excessiva dificulta até mesmo em sala de aula. Ela tem uma dúvida quanto ao assunto que a professora está falando, mas ela sente vergonha de dizer, professora, isso aqui eu não entendi. E elas se calam, se emudecem e não perguntam sobre a dúvida. Às vezes, até mesmo em um restaurante, uma lanchonete, elas têm dificuldade e elas pedem para a mãe fazer o pedido, por elas ter vergonha de se aproximar do atendente e dizer o que ela quer.
elas têm muita rigidez comportamental, são sistemáticas, são metódicas. No discurso, no conversar, elas têm alteração na prosódia. A prosódia é eu saber o tom adequado da minha voz, dependendo do contexto. Por exemplo, se eu ganhar, nossa, que eu tô feliz que eu ganhei isso, ou, nossa, que chato. Quer dizer, elas mantêm sempre o mesmo tom, sem essa diferença na entonação, né? Elas têm muita dificuldade em fazer novas amizades, em chegar, em se aproximar de alguém e dizer: olá, como vai? Eu sou Juraci, prazer, e você? Não, pessoas estranhas, pessoas assim que ela precisa se aproximar, um novo colega que chegou em sala de aula, elas têm muita dificuldade. E manter também as amizades, manter novas amizades, de a pessoa se aproximar, começou a amizade, depois ela manter essa amizade, dar um telefonema, oi, tudo bem, te conheci, como é que você vai e tal. Elas têm muita dificuldade. Até mesmo quando o pai ou a mãe liga, o assunto é breve, é só tudo bem, tá tudo bem, tchau. Elas têm muita dificuldade em manter uma conversa, mesmo por telefone. Elas conversam mais por WhatsApp, por mensagens, mas pessoalmente. E aqui, para saber os turnos de conversa no telefone, elas têm muita dificuldade. As meninas, ela tem maior interesse em socialização do que os meninos. Ela tem até gosta de se socializar. Ela tem a dificuldade em iniciar. E ela, quando se engaja numa socialização, é de forma assim, mais infantilizada do que o esperado para a idade. Ou de uma forma teatral, porque como elas observaram como é que a amiguinha age, elas agem de forma muito teatral, elas sorriem muito forçadamente para tentar ser simpático, ou até mesmo nas brincadeiras. As meninas, ela costuma apresentar sintomas de pânico, paralisias, desmaios, dores de cabeça, dores abdominais, diante de novidade, diante de algo que elas estão vivenciando pela primeira vez, ou quando tem mudança de planos, alguma coisa que não teve previsibilidade, que foi mudada em cima da hora. As meninas, elas costumam ser muito mandona nas brincadeiras e ter muita dificuldade de brincar do jeito da coleguinha. Tem que ser do jeito dela. Ela tem dificuldade para aceitar propostas da outra, de entender o ponto de vista do outro. Mesmo nas adolescentes, de compreender o ponto de vista da mãe. Elas insistem no ponto de vista dela até tentar convencer você. Elas conseguem imitar expressões corporais, faciais, tanto dos pares, aprendem às vezes no filme e usa isso na socialização, esse comportamento aprendido. Elas conseguem muitas vezes mascarar alguma estereotipia que elas têm, porque ela vê que a coleguinha não faz e ela diz, não vou fazer, senão vão rir de mim. Aí ela deixa para fazer no banheiro. Aí usa o masking, né, que a gente chama, que é mascarar essas estereotipias. Mas elas são mais dependentes dos pais, inclusive para as atividades simples, como pedir o endereço para alguém, ir à padaria, ir comprar alguma coisa. As crianças, elas têm mais amigos, costumam ter amigos imaginários, já que não é próprio para a idade, ali 9, 10 anos, já não é próprio de ter amigos imaginários. Elas costumam manter para conversar. Ou mantêm o hiperfoco apenas em um amigo real. Elas têm um amigo ou dois amigos e ficam hiperfocados naquele. Quero dizer que independente, gente, do autismo, meninos e meninas têm sim comportamentos diferentes. E precisa também ter um olhar diferenciado. Portanto, se você tem uma menina, uma adolescente com muita timidez, com dificuldade de se expressar, muitas vezes até mesmo tendo prejuízos por não ter coragem de se aproximar de alguém para conversar, para perguntar, para tirar dúvidas, essa timidez excessiva pode não ser só timidez. É importante que procure um profissional, gente, que entenda de desenvolvimento infantil, pois senão essa menina pode ter um diagnóstico equivocado e iniciado medicações para alguma situação que não é o caso, tá bom? Um abraço a todos.